Olá pessoal, boa noite a todos. Já faz um tempo que eu não faço um vídeo aqui pro YouTube. Eu gostaria de ler uma resenha que eu fiz. Até os meus melhores vídeos são quando eu escrevo minhas ideias, que acho que ficam mais claras e mais pontuais, né? Não é nada muito bem feito, mas eu acho que eu gostaria de colocar o meu ponto de vista sobre os últimos acontecimentos pós as eleições. Vamos lá. A ressaca da festa da democracia. Passados o primeiro e o segundo turno da famigerada festa da democracia, vivemos uma ressaca de desconfiança e insatisfação de grande parte da população brasileira. O Brasil está rachado ao meio, assim como as suas instituições. As Forças Armadas, em conjunto, publicaram notas oficiais de apoio às manifestações populares que ocorrem em frente aos quartéis em todos os estados da Federação. Manifestações essas chamadas de antidemocráticas e criminosas pela imprensa e pelo judiciário. O povo e as forças armadas, estão claramente encurralados pelo establishment. As Forças Armadas sabem que não podem fazer muita coisa, uma vez que o custo de qualquer movimento sinalizando alguma intervenção resultaria em sanções internacionais terríveis que penalizariam severamente o povo brasileiro, tão sofrido, principalmente os mais pobres. Porém, entretanto, todavia, esse custo ou preço caro demais a se pagar pode compensar se o establishment não entender a hora de parar. Sun Tzu já dizia em A Arte da Guerra: quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele, caso contrário, ele lutará até a morte. Não é comum as Forças Armadas falarem sobre liberdade de manifestação, e essa excepcionalidade remete ao estado de exceção criado pelo próprio Judiciário. A festa da democracia foi um picadeiro regado a orgias e ignomínia. E quem não participou da baderna está incomodado com a ressaca dos foliões sem noção, que sequer demonstram preocupação com a sujeira deixada. Mediante exposto, todo o ordenamento jurídico brasileiro se encontra a um passo do desprezo e a sociedade brasileira da anomia. Qualquer sociedade necessita entender o sistema a qual está submetida, aceitando-o por causa da previsibilidade da norma. Exemplo, se A, então B. Na verdade, pouco importa se concorda ou não com o produto da equação, se justo ou se é injusto, mas a previsibilidade e a universalidade das leis é o que sustenta o combinado ou justifica o tal contrato social. O grande problema é quando há uma quebra do contrato, quando se A pode significar então B ou C ou Z ou então o alfabeto inteiro. Obviamente que neste cenário de incertezas e arbitrariedade, qualquer consequência passa a ser avaliada como possível, uma vez que o resultado já é incerto e imprevisível por si só. O jogo democrático está ficando sem regras e a ameaça é um vale-tudo. A esquerda inepta e infantil não entendeu que quando se golpeia é possível o contragolpe e que o precedente jurídico que tem transformado o jogo democrático em um vale-tudo a seu favor pode se virar contra eles mesmos. É fácil perceber o quanto as manifestações de direita são orgânicas. Não existe imprensa, ONGs, financiamentos ou instituições que os impulsionem. São inteiramente populares. Fazendo um exercício de imaginação, cogite um mínimo apoio destes anteriormente citados. O resultado possível seria até mesmo a extinção de qualquer oposição. Sendo sincero, acho isso muito difícil de acontecer. Porém, nada é impossível. Ao se jogar o jogo político, é necessário saber a hora de parar, embora já possa ser tarde demais. A festa da democracia pode ter resultado em um coma alcoólico. Pessoal, esse aí é um resumo rápido do que eu penso. Eu vejo que o que tem acontecido no Brasil, na verdade, é a falta, né, de qualquer
previsibilidade, né? A sociedade hoje ela se encontra rachada. E como eu disse, nessa resenhazinha que eu fiz, é, esse cenário de incerteza, qualquer mudança, né, pode trazer consequências drásticas, né? É, a observar, né, que, como eu disse, essas manifestações populares de direita, elas não têm financiamento internacional, não existe nenhuma ONG patrocinando, não existe nenhum grande órgão institucional apoiando, né, abertamente, não existe o judiciário, nem o legislativo brasileiro está completamente inerte, com medo de qualquer coisa, né? Nem para um lado nem para o outro, e na verdade querendo só se manter a salvo, vamos dizer assim, só se safar. Mas se, por um acaso, né, essa sinalização das Forças Armadas virarem, né, um apoio explícito aos movimentos e a esse pensamento popular orgânico, a história pode ser outra, né? Abrindo o jogo aqui e já falando de alguma outra coisa que não tem a ver com o que eu disse ali, de maneira rápida, né, e sendo um pouco mais profundo no tema, é, hoje o que sustenta muito, né, as arbitrariedades do TSE, do próprio Alexandre de Moraes, STF, e enfim, toda essa bagunça que tem acontecido, é a chancela, né, das democracias ocidentais. Porém, a gente está vivendo um cenário internacional de crise extrema. Né? Tem a guerra da Ucrânia, a gente não sabe como vai acabar essa guerra. Né? Eu acho que os Estados Unidos querem manter o seu poderio aqui de qualquer forma. E eles escolheram, né, esse caminho aí, né, é, onde claramente eles estão apoiando o que tem feito o TSE, o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Porém, aconteceram as midterms, os republicanos podem voltar a bater pesado aí nos democratas e mudar o panorama nos Estados Unidos. E se acontecer de a política externa dos Estados Unidos se voltarem a favor do povo brasileiro, que é orgânico, que é um movimento muito mais sustentável, digamos assim, é um movimento muito mais fácil de você entrar na onda, né? Muito mais barato também de se manter. Se isso ocorrer, o golpe que está sendo dado à direita vai ser dado à esquerda, e de maneira muito mais forte, porque o povo vai entrar nisso aí, né? Se começa a se prender em Alexandre de Moraes, quem é que vai defender esse cara? Pense comigo. Vocês acham que vai ter militante do PT lá, ou dessas esquerdas frufru, PSDB, defendendo esse cara? Pode haver uma notinha ou outra, mas ele não tem popularidade para isso, né? Se começarem a expurgar a esquerda, os PSDBistas, MDBistas, quem é que vai defender esse povo? Quem é que vai, ao menos, levantar a voz? Ninguém. Então, é uma coisa a se pensar. Estão encurralando o povo. Só que esse movimento pode custar caro. Né? Como diz a arte da guerra, não ao cercar o inimigo deixa uma saída para ele, porque senão ele vai lutar até a morte. Então, se, por exemplo, a ameaça for contra as Forças Armadas, como está aparecendo, né, ao povo, como está aparecendo, pode chegar uma hora que até mesmo, né, um golpe e talvez um cenário extremo que vá gerar sanções internacionais possa ser avaliado. Né? Claro, nós comercializamos muito com a Europa, nós temos relações econômicas com os Estados Unidos muito grandes e muito fortes, porém eles não são o nosso maior parceiro comercial. A China já se tornou muito mais tempo o maior parceiro comercial do Brasil. Então, é claro que sanções internacionais, coisas como a Rússia tem sofrido, seria horrível para o povo brasileiro, seria um cenário de caos, de guerra. Porém, se esse cenário de caos de guerra já estiver ocorrendo, se ele for possível de ocorrer já, mesmo sem nenhuma intervenção das Forças Armadas, isso pode ser considerado, né? Já que o resultado vai ser esse mesmo, a única diferença é qual lado vai estar por cima, isso
pode ser considerado. E eu acho que é isso que talvez esse povo que está aí no poder, o establishment brasileiro, né, o PSDB, o MDB, o senhor Alexandre de Moraes, o STF como um todo, né, o Deep State, eu acho que eles não estão prevendo isso. Eu acho que talvez eles não tenham entendido ainda. E isso é perigoso, porém pode ser um preço que o povo esteja disposto a pagar.